Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou mostrar para você uma das maiores transformações que eu já vi num pitch. Eu vou mostrar para você o pitch da Aspen 1, que é um produto revolucionário proveniente de uma deep tech, uma startup que vem de uma universidade, que produz um conhecimento extremamente científico, um conhecimento de ponta no que diz respeito a uma nova tecnologia que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, a gente tem uma tecnologia revolucionária, mas a gente tinha um pitch que não era tão bom. Vamos então fazer essa comparação para a gente entender o que precisava melhorar no pitch anterior e como essa nova versão ficou muito melhor. Essa é a primeira versão do pitch da Aspen 1. O Aspen 1, na verdade, é um produto da Gaia XS. E, enfim, isso fica muito confuso, né? Porque a gente está vendo aqui logo de cara várias marcas, a gente está vendo várias coisas diferentes e fica difícil da gente olhar para esse slide e entender o que é esse produto logo de cara. Isso é um erro gravíssimo. Quando a gente olha o slide de capa de uma apresentação de pitch, a gente tem que entender sobre o que é essa apresentação de pitch em meio segundo. Tem que ser um slide que permite a gente entender o que está acontecendo instantaneamente. E a gente não sabe o que é. A gente sabe que tem alguma coisa a ver com fogo, mas como assim uma vacina contra o fogo? Gera muita confusão. No final das contas a gente vai ver, e eu vou já dar esse spoiler desde já, que o produto Aspen, na verdade, é um pó. E quando a gente passa aqui pelos slides, em nenhum lugar diz isso. O único lugar que, de fato, remete um pouco à questão de que é um pó é quando a gente olha essa imagem aqui e a gente olha essa pedra, né? Mas que depois é moída para virar o pó que, de fato, vai combater o incêndio. Isso no pitch final melhora pra caramba. Vale dizer que o Ailton, que é o empreendedor que está à frente desse projeto, ele vem do ambiente acadêmico, ele nunca teve essa experiência de apresentar o pitch. Esse, na verdade, é o primeiro pitch que ele apresentou na vida. E depois vocês vão ver como ele aprende rápido, ele realmente se dedicou pra caramba. Primeiro ponto, tá difícil de entender. E o que está dificultando o entendimento? A falta de uma foto que mostre o produto aqui de fato, e também a falta de um pitch de alto conceito mais curto e mais claro. Então, quando ele coloca aqui a vacina contra o fogo, eu até falei para o Ailton isso depois, essa analogia ela tá gerando mais confusão do que está ajudando. Mas quando ela fala assim, um tratamento que imuniza qualquer material, enfim, já começou a melhorar. Mas quando ele explica aqui, tornando-o incapaz de propagar chamas, aí a gente já entende melhor o que está falando. No próximo pitch a gente vai ver que ele conseguiu criar um pitch de alto conceito que funcionou melhor. E vamos ver logo isso agora, como é que ficou. Muito bem, essa é a nova capa. Eu ainda sinto falta aqui de uma foto do pó para a gente entender do que se trata de fato mais instantaneamente. Mas o pitch de alto conceito já melhorou bastante. O tratamento que imuniza qualquer material, tornando-o incapaz de pegar ou propagar fogo barra chama. Melhorou pra caramba. Eu sugeri, inclusive, para Ailton que ele tirasse esses pequenos elementos aqui que não agregam muito. Então, conheça a solução, pode tirar. Tecnologia pela sustentabilidade, pode tirar. Menos é mais. E eu também recomendo que tire essa foto e coloque uma foto de fato do material. Mas a gente pode ver que já melhorou pra caramba. Inclusive no ponto do design. O design é muito importante, porque o design passa profissionalismo. O design passa capricho. E o design, muito além do que só fazer parecer mais bonita a apresentação, ele também permite fazer com que as pessoas prestem mais atenção no que você está explicando. Porque quando o design é atraente, ele ajuda a organizar melhor as informações, então a gente entende com mais facilidade a apresentação. E se a gente entende com mais facilidade, a gente consegue prestar mais atenção e, portanto, lembrar de mais coisas depois. E tem um outro fator importante. Uma vez que o design melhora a didática e, portanto, melhora a aprendizagem, eu sempre gosto de dizer que o entendimento anda lado a lado com o convencimento. Então, se eu entendo melhor o seu pitch, eu vou me convencer melhor também de que o que você está falando de fato é importante e é verdade. Muito bem, vamos então para o segundo slide. A gente pode ver aqui que realmente eram slides que foram feitos sem o olhar do design, né? E tá tudo certo. Para uma apresentação de pitch pela primeira vez, tem que fazer dessa forma mesmo, mas assim, a versão final eu sugiro que a gente sempre faça usando um modelo de PowerPoint, se inspirando em outras apresentações de pitch. Não é legal que essa seja a versão final, mas para uma primeira versão que não será apresentada, que vai ser só um esboço, já estava legal sim. Daí ele trouxe aqui alguns exemplos de notícias, tudo ótimo, show de bola. Ele passou alguns slides falando de notícias, como a gente pode ver, ele do slide 2 até o slide 6, ele ficou só falando de notícias, e isso foi demais, não precisava de tanto assim. Se tivesse só um slide com notícias, já teria ficado bom o suficiente
a gente já teria entendido que o combate a incêndio é um problema sério para qualquer lugar, para qualquer país. E foi bem o que ele fez aqui. No slide mais desenvolvido, na versão final, ele colocou apenas um slide para falar sobre o problema dos incêndios que acabam surgindo, e isso já melhorou pra caramba. Muito bem, e aí ele mostra então a vacina. Essa analogia que nem eu falei para ele não ficou tão boa, na minha opinião. E aí então ele explicou as possíveis soluções que esse material acaba trazendo para a questão dos incêndios. Só que ele acabou usando termos químicos, falou muita coisa que não agregava tanto. Então, por exemplo, compósito de zeólitos. O que é zeólitos? Não faço a mínima ideia. Anti-chamas e retardante deu para entender, mas se botasse só anti-chamas já estava bom o suficiente. Novos materiais e químicos, o que ele quis dizer com isso? Tá certo que na fala ele explica melhor, mas seria interessante que o próprio bullet point, a própria frase já explicasse, deixasse bem claro o que ele está querendo dizer. Em materiais químicos, tecidos térmicos inteligentes, TTTI. Legal, essa frase até que dá para colocar. Mas enfim, tudo isso poderia ter sido mais resumido. Ele colocou também aqui alguns elementos, os itens da ODS. Eu acho os itens da ODS da ONU muito importantes, mas eu acho que todo mundo coloca eles no pitch, fazendo com que eles acabem meio que ficando trivializados, sabe? Então, para uma apresentação de pitch, eu recomendo que a gente não fale das ODS, porque meio que já não agrega mais tanto valor, porque todo mundo coloca ODS e meio que ninguém nem mais repara tanto nesses quadradinhos, infelizmente. Quando ele vai, então, trazer essa explicação no pitch para valer, ele coloca agora até uma imagem que é mais impactante, que é mais interessante, e essa imagem explica o que é o produto. Saca só, olha o pó caindo e olha a chama desaparecendo. Maravilhoso! Essa imagem, esse vídeo, na verdade, ele explica muito melhor do que todas essas imagens, aqueles termos que ele usou antes. E tá perfeito, não precisa de muito mais que isso, é só isso que a gente quer ver de fato. E aí ele coloca mais um outro slide, para mim nem precisava desse segundo slide, mas quando ele mostra aquele pozinho, aquele vídeo e aqui esse pozinho na vida real fica melhor ainda. Essa imagem, inclusive, eu acho que dá para melhorar, mas enfim, agora a gente consegue entender o que é de fato o produto dele, que é esse pozinho que ele tá mostrando agora, o que é sensacional. A gente precisa muito de startups como essa, sabe? Startups que vêm da universidade, elas normalmente vêm com uma carga de pesquisa de anos precedendo elas. São startups que são muito valiosas. Então, nossa, que trabalho sensacional que está sendo feito pelo Ailton, mas ele precisa de um pitch à altura desse trabalho. E que massa que ele está construindo isso agora. Logo em seguida, vamos voltar para a apresentação anterior. Ele fala do tamanho de mercado, mas ele traz alguns dados aleatórios. Sistema de proteção contra incêndio foi avaliado em 81 a 89 bilhões em 2024. Ele traz algumas projeções sobre sistemas de projeção de incêndios de uma maneira geral. Fala aqui dos valores que já foram investidos para a Amazônia, para o combate a incêndios na Amazônia. Essas notícias, na verdade, não falam sobre o potencial de mercado que o produto de fato dele tem. Mas isso ele já dá uma melhorada nessa segunda versão do pitch dele. Então aqui ele já fala um pouco sobre... Ele junta dois slides em um só, né? Ele fala sobre modelo de negócio e tamanho de mercado. E aqui ele já começa a explicar que o modelo de negócio dele vai ser muito baseado na parceria, no uso em conjunto desse pó com drones. Então basicamente serão drones que com uma carga desse pó irão fazer o combate do incêndio em diferentes lugares. Isso pode ser feito em cidades, isso pode ser feito em florestas, isso pode ser feito na Amazônia, em qualquer lugar diferente, o que é sensacional. Mas, na minha opinião, já ficou melhor nessa nova versão do pitch, mas ainda precisa explorar mais isso daqui. Então um dos feedbacks que eu dei para ele nessa nova versão, e essa versão ainda não é a versão final, ele ainda vai fazer uma versão ainda mais melhorada, é que ele falasse mais, explorasse mais desse potencial e desse novo modelo de negócio que vai usar drones. Então seria legal que ele falasse, que ele mostrasse, por exemplo, imagens de um drone soltando pó. Seria legal que ele falasse sobre testes que já foram feitos. Seria legal que ele falasse, quando a gente fala de modelo de negócio, a gente quer muito ver números, mas seria legal que ele falasse, por exemplo, quanto que custaria para ter esses drones e para cada aplicação, quanto custaria cada uma delas. Enfim, faltou mais dados para mostrar a viabilidade, como que vai funcionar esse pozinho sendo espalhado por drones em todo o país.
trazendo essas informações vai ser sensacional. Eu sei que essas informações são difíceis da gente já ter elas bem definidas, mas são informações que eu sugeri que ele já fosse correr atrás e começasse a colocar assim no pitch. Por isso que eu sempre gosto de dizer que o pitch é um grande exercício de empreendedorismo, porque o fato de eu estar pedindo isso para ele colocar no modelo de negócio, faz com que ele já pense em coisas lá na frente que ele vai precisar pensar como empreendedor. Então, nossa, o pitch ajuda muito a gente a pensar no futuro com toda certeza. Mas ele coloca aqui no tamanho de mercado, aqui já melhorou, e ele coloca aqui um TAM sem som que eu só não consegui entender tão bem também, mas já deu para entender melhor. Ele coloca aqui, por exemplo, mercado global, 84,6 bilhões. Mas mercado global do quê? É o mercado global de supressores de incêndio? Seria legal só que deixasse um pouco mais descrito. Aqui no SAM ele colocou o mercado brasileiro, que é o de agentes supressores, e 2,7 bilhões é a meta da Gaia, que é a empresa dela, 3% do share brasileiro. E ele fez corretamente o som, né? O TAM sem som normalmente é feito de maneira errada pelas startups, ele fez do jeito correto. Se você quer saber como fazer o TAM sem som do jeito correto, vá procurar as minhas postagens no Instagram, porque lá tem uma postagem onde eu explico como fazer o TAM sem som da forma correta, ou então vá baixar o guia do pitch, porque lá também tem a explicação de fazer do jeito correto. O SAM não está correto, porque o SAM ele simplesmente colocou o tamanho do mercado brasileiro. Não é isso que é o SAM. O SAM é a quantidade é o tamanho do mercado que ele um dia espera ter no seu ápice. E esse ápice deveria ser, na verdade, uma porcentagem do mercado total. Então o SAM deveria ser uma porcentagem do mercado global que ele falou, não só o mercado brasileiro. Enfim, não está 100% certo, mas também não tem problema do jeito que ele fez. Ninguém ia reclamar de ver isso aqui numa apresentação de pitch. Voltando então para o item original, daí ele coloca o slide da solução, mas não fica muito claro. Nossa, tem muitas dúvidas ainda. Se eu olhasse esse pitch sem saber o que é a solução dele, eu não teria entendido nada. Falando do protótipo então, nossa, também não deu para entender nada com essa figura. Observe que ele fez toda essa figura daqui para, no final das contas, ilustrar aquele vídeo, aquele comportamento do vídeo que ele mostrou pra gente. Então tem toda essa figura que é complicadíssima, sendo que aquele vídeo faz exatamente a mesma coisa, explica tudo isso aqui que essa figura está tentando explicar. Enfim, ainda bem que ele conseguiu desenvolver esse vídeo que explica tudo com muito mais facilidade. Daí ele traz alguns concorrentes, ele fez essa maneira aqui de fazer essa comparação, que ainda ficou confusa, porque ele colocou a Gaia em todos os itens, essa imagem não está com boa qualidade, enfim, não ficou legal, não ficou tão bem feito. E aqui no outro vídeo ele já deixou só passar para os concorrentes, ele nem colocou ele colocou os concorrentes e já ficou bem mais comparável, bem mais fácil de comparar. Eu só falei para ele que, nossa, seria mais interessante que ele colocasse menos itens, porque ficou com muita informação. Então é sempre importante que a gente se lembre que uma apresentação de pitch vai ter poucos segundos de tempo de exibição de cada uma das telas. Então essa tela aqui provavelmente teria 30 segundos no máximo de tempo de exibição. Não dá pra gente absorver e entender tudo que está escrito aqui em 30 segundos. Então eu sempre sugiro que a gente coloque no máximo 3 ou 4 concorrentes e no máximo 3 ou 4 itens de comparação. Não dá para gente interpretar mais do que 3 ou 4 itens em cada um dos eixos. Então tem que reduzir muito essa tabela daqui. No slide anterior ele colocou essas parcerias, modelos de negócio, uma confusão. Ele colocou aqui também os modelos B2B, B2C, B2G, e eu sempre recomendo que a gente foque apenas em um modelo de negócio, porque quando a gente está lançando uma startup, iniciando um novo negócio, a gente tem recursos muito limitados, a gente não consegue vender para tantos atores assim, porque é muito diferente você fazer uma venda B2B, você fazer uma venda B2C e B2G. Vender para o governo, prefeituras, existe todo um modelo de negócio direcionado para isso. Vender para empresas, existe um outro tipo de modelo de negócio completamente direcionado para aquilo, e vender para B2C em pessoa física é um outro modelo de negócio. Então no B2C você vai ter que fazer muita divulgação no marketing digital. No B2B tu vai ter que fazer muita prospecção ativa. No B2G, que é para o governo, tu vai ter que participar de muita licitação. Cada direção dessa exige habilidades muito diferentes umas das outras. Então não adianta. É melhor que no começo você comece vendendo para um tipo de modelo de negócio somente. E pelo que eu estou entendendo, ele vai ter que focar mais no B2G, o que eu acho excelente para o modelo de negócio dele. Show de bola! Logo em seguida ele coloca aqui o slide do time. Esse slide até que ficou legal. Eu só sugeri que ele
caprichasse um pouco mais nas fotos do pessoal, que o pessoal colocasse umas fotos mais parecidas, mais caprichadas uns com os outros, mas enfim, até que esse slide não ficou tão ruim, e tinha um pequeno erro aqui, uma coisinha que eu notei também, alguma coisinha que ficou sobrando. A gente tem que estar muito atento a esses detalhes do nosso pitch, viu? Não pode ter um errozinho que nem esse daqui, não consigo nem deletar, mas é um pedaço de texto que ficou sobrando, como você consegue ver aqui. E na versão final ele já acrescentou alguns slides a mais, ele colocou o roadmap, que é a linha do tempo, ele cometeu um pequeno erro aqui, ele inverteu esses dois itens aqui, tem o item 2 e 3 estão em junho, e o item 4 está em janeiro. Ficou um pouco confuso, só acho que a ordem da numeração que está errada. Mas enfim, a linha do tempo ficou muito mais interessante, era um slide que realmente ficou faltando na primeira versão, porque a partir dessa linha do tempo a gente consegue ver o quanto que ele está pensando grande, quando ele fala, por exemplo, da expansão internacional, e como ele tem um plano muito claro do que ele vai fazer depois. Esse slide ficou sensacional, porque ele demonstra a maturidade empreendedora que o Ailton possui. É um slide que agrega muito valor. Então, tá de parabéns, ficou muito bom. Falou então dos parceiros e das aprovações que já teve. Ele já participou pelo Inova Cerrado, do Sebrae. Ele tem o apoio do laboratório da universidade dele, já participou do Catalisa, já tem parceria com empresas de drone, com o Senai. Maravilhoso. A gente não é uma ilha, principalmente startups deep techs, startups que mexem com tecnologia de ponta, a gente precisa ter muitos parceiros e ele está indo bem nesse caminho. Se tivesse aqui um edital, algum agente que dê algum tipo de fundo, algum tipo de investimento, aí ficaria perfeito, mas eu não tenho dúvida de que isso não vai demorar a acontecer. Daí ele colocou um novo slide da equipe, já melhorou bastante aqui a maneira como ele organizou as fotos, bem melhor. Ele também colocou um slide de diferenciais, na minha opinião, o slide de vantagens competitivas, que é a mesma coisa que diferencial, ele é muito parecido, se não igual, ao slide de comparação com a concorrência. Então, eu sugiro que você coloque apenas um dos dois, e eu prefiro até que você coloque o slide da concorrência. Mas enfim, tudo bem se ele quiser colocar esse slide aqui também, tem total liberdade criativa para fazer como quiser. Muito massa, junte-se a nós do combate, muito legal essa frase para encerrar, e aí ele coloca então os dados dele, os dados de contato, e encerra muito bem o seu pitch. Eu até sugiro que a gente junte esses dois slides, viu? Na minha opinião, esses dois slides poderiam ter sido apenas um. Mas, nossa, que evolução do pitch! Melhorou pra caramba, como a gente pode ver, melhorou em termos de design, melhorou em termos de estratégia, melhorou em termos de maturidade empreendedora também, como a gente pode ver. Eu acompanhei a evolução do pitch, eu dei várias orientações durante a criação dessa segunda versão, e o que mais me chamou a atenção foi que essa vontade de fazer um pitch muito melhor veio depois que o Ailton recebeu um feedback de uma pessoa, de uma banca que ele foi avaliado. E essa pessoa avaliou ele, fez várias críticas, trouxe vários pontos de melhoria, e ao invés do Ailton ficar desanimado, ao invés dele achar que, não tenho talento para empreender, seja lá o que for, não, ele foi lá, enfrentou, viu que precisava melhorar, foi falar comigo, fez várias perguntas, o cara realmente se demonstrou muito interessado. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com startups que vêm das universidades, porque a gente trabalha com pessoas que têm uma alta resiliência, são altamente inteligentes e têm também soluções maravilhosas e que muitas vezes são inéditas, como essa do Ailton. Ailton, parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua resiliência, parabéns também por esse produto que vocês conseguiram criar. Espero que dê tudo certo, espero que a startup vá para frente, já tá dando tudo certo, e parabéns por esse pitch, viu? Eu sei que no futuro você ainda vai fazer pitches ainda mais legais, e aí quem sabe a gente faz o novo vídeo de avaliação. Até a próxima!